De tempos pra cá, o Batman do Christian Bale, ou o Batman do Nolan, chame-o como quiser, está sofrendo uma espécie de repressão, já que antigamente ele era visto e dito como o melhor Batman, ou a melhor adaptação dele nos cinemas, e hoje em dia não é muito incomum você encontrar gente falando que não gosta dele ou dos filmes dele, e usando isso para ressaltar outros Batmans, como o do Robert Pattinson ou do Ben Affleck. Hoje eu venho aqui falar o que eu acho dessas críticas. O Christian Bale realmente é uma adaptação ruim do personagem? Ou essas críticas são injustas, né? Bom, eu vou separar este vídeo aqui em vários pequenos tópicos, abordando todas as críticas e falando o que eu penso delas no final. E depois eu vou fazer uma grande análise para ver se o Batman do Christian Bale é uma boa adaptação do personagem ou se talvez seja até a melhor que a gente teve dentro dos cinemas. Bom, meu nome é Oigacos. Bem-vindo ao meu canal e agora sim, família, bora pro vídeo. A primeira grande crítica que eu vejo em relação aos filmes do Batman do Nolan é a crítica à estética. Afinal, o uniforme do Batman é feio, a Gotham é feia. E se você for comparar com os outros Batmans que a gente teve no cinema, eu concordo com essa crítica. Eu acho que o traje do Batman do Nolan é o mais fraco que a gente teve nos cinemas do Batman. Principalmente por ele, em vez de abraçar um tom mais quadrinhesco, usando do preto e do cinza, mais ou menos, ele é um traje todo preto só. E diferente das outras Gothams, que tentam passar um ar mais de expressionismo, como foi a Gotham feita pelo Batman do Tim Burton, ou a gente tem aquela estética linda que a gente tem no The Batman, a Gotham dos filmes do Batman do Nolan realmente parece só uma espécie de cidade comum. Isso faz com que os filmes sejam ruins? Não. É uma crítica que eu acho válida aos filmes, porque esteticamente eles realmente não são filmes que abraçam tanto os quadrinhos quanto os outros. Mas eu acho que também tem gente que se passa nessas críticas. Porque uma coisa é falar que o filme ele não é tão legal quanto os outros, mas outra coisa é você falar que o filme é ruim por conta disso. Eu acho que existe muito mais componentes em uma adaptação do que apenas o visual dela. Até porque, pra mim, a adaptação que mais chega perto mesmo de ser um quadro a quadro dos quadrinhos é exatamente o Batman do Ben Affleck, que é literalmente o Batman que mata, né? Então, antes de tentar menosprezar os filmes do Batman do Nolan por causa só disso, lembra que você está indiretamente falando que este Batman é, na verdade, o melhor Batman do cinema, né? Então vamos concordar que não faz muito sentido. Essa daqui é outra que pega muito no pé. Afinal, o Batman do Nolan tem realmente cenas de ação ruins? Para argumentarem com isso, normalmente as pessoas usam de exemplo muito o Batman Begins, que realmente você pega para ver umas cenas ali separadas, isoladamente, parecem realmente cenas bastante mal cortadas, mal editadas mesmo, com um monte de corte nas cenas de ação. E parece que de fato a gente tem uma ação tenebrosa nesses filmes do Nolan. Mas repare que se você for pegar uma cena de ação muito confusa, toda vez vai ser do Batman Begins. E existe um motivo para isso, porque esses cortes é totalmente proposital. Porque o Batman Begins, ele estava tentando te colocar na pele dos criminosos nessas cenas. Então, repare que nessas cenas, parece que você não está entendendo muito o que está acontecendo direito. É como se fosse um vulto batendo naqueles criminosos. Assim como eles estão se sentindo naquela situação. É como os criminosos estão vendo aquilo. Existe um motivo narrativo para o porquê dessas cenas serem bagunçadas. Aí, o Nolan não estava querendo esboçar sua coreografia nas cenas de ação, nem nada do tipo. Ele estava querendo te fazer sentir na pele do próprio criminoso. E se você for pegar o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas ressurge, o Nolan, ele reivindica e usa mais isso. Tanto que a gente tem várias cenas de ação até que bem legaisinhas esses filmes, né? Talvez você encontre um marmanjo aqui e ali reclamando que tem muito corte nessas cenas, só que eu acho que muita gente exagera quando usa isso de corte. Afinal de contas, corte não é necessariamente algo ruim. O problema é se ele for usado em exaustão e isso acabar deixando a cena confusa, você não entender direito o que está acontecendo em tela.
E as cenas em questão ali do Dark Knight, do Dark Knight Rises, elas não são assim, aliás, é o oposto, dá pra entender muito bem o que está acontecendo em tela. E isso também acaba se emendando para outras críticas, como por exemplo, muita gente reclama que esse Batman luta com o cotovelo, o que também não tem problema nenhum nisso, aliás, isso é uma arte marcial que literalmente existe de verdade. E talvez você ainda encontre uma pessoa aqui e ali falando mal do Batman do Nolan por uma cena de ação como a primeira que ele tem com o Bane, reclamando que a cena não tem impacto nos focos. Essa daqui eu deixei por último porque essa daqui é bem ridiculazinha e eu acho que a maior parte de vocês meio que concorda que não tem muito o que refutar aqui, né? Afinal, esse é outro caso e acho que até que bem mais claro de uma cena que é proposital. A cena inteira constrói uma atmosfera ali pra passar a sensação em que o Bane é muito superior ao Batman em tudo. Então, propositalmente, os socos do Batman não tem impacto sobre o Bane. Mas veja como os socos do Bane parecem ter bem mais impacto no Batman. Tanto a sonoplastia do soco, você vê o soco do Batman, ele faz um som muito mais fraco comparado com o do Bane Batman do Batman. Então é um negócio totalmente proposital. Enfim, falando isso, eu não tô querendo dizer que o Batman do Nolan tem as melhores cenas de ação de todos os Batmans. Mas, novamente, eu acho que cenas de ação é só um dos quesitos que você tem que analisar para você analisar o melhor Batman. Eu acho que o que está no centro disso tudo é a escrita por trás do personagem. Coisa que a gente vai analisar, né, mais pra frente no vídeo. Mas sim, eu concordo que o Robert Pattinson e o Ben Affleck têm cenas de ação melhores que o Christian Bale como Batman. Mas, novamente, se a gente for pegar no âmbito cena de ação, eu acho que até hoje no cinema nenhuma cena de ação em nenhum filme do Batman conseguiu ser mais legal do que a cena do Batman salvando a Marta em BVS. Então, se você novamente usa isso para criticar o Batman do Nolan, lembre-se que você está indiretamente falando que o Batman do Ben Affleck é o melhor do cinema. Agora vamos para uma crítica um pouco mais contundente. É realmente problemático esse Batman ser realista? Ou melhor, esse Batman é de fato realista? A resposta é sim, ele é. Ele é um Batman em um universo muito mais humano. Vários elementos mais místicos dos quadrinhos foram propositalmente tirados da trama. Por exemplo, do Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos, onde o Ra's al Ghul, a imortalidade dele foi adaptada para uma imortalidade mais simbólica, diferente dos quadrinhos, né, que é uma imortalidade literal. Ou o próprio Bane, que nos quadrinhos ele é energizado com uma droga que deixa ele super forte, musculoso, enquanto nos filmes ele é só um assassino muito bem treinado. Mas isso é necessariamente um problema? Porque muitos de vocês devem saber disso, ou que não sabem, tentam fingir que não, eu acho. Mas o próprio Batman do Robert Pattinson, ele é exatamente assim também. E eu diria até que mais. O Batman do Nolan, ele suspende algumas coisas que são fantasiosas, coisas que não dá pra acontecer no mundo real. Mas ele abraça o tom da fantasia quando necessário. Algo que eu acho que o Robert Pattinson, ele não abraça nem um pouco no Batman. E isso não é uma crítica, cada diretor pode colocar a abordagem que quiser no seu Batman, incluindo o Matt Reeves no seu Batman ali. Só acho interessante você criticar o Batman do Nolan por ser muito realista, enquanto fala que o Batman do Robert Pattinson é o melhor do cinema. Porque afinal, eu acho o Batman do Robert Pattinson, ele pega muito mais pesado na mão do realismo que o próprio Batman do Nolan. Por exemplo, o próprio Charada. O Charada é um vilão que é bem verossímil pra realidade. Ele é um cara que faz crimes e deixa saradas ali pra desvendarem um mistério por trás dele. Isso dava pra ser adaptado facilmente de um plano igual a igual nos quadrinhos. Porém, não. Matt Reeves decidiu propositalmente trocar tudo envolvendo o Charada, fazer um personagem quase completamente novo. Não que eu desgoste dessa versão do personagem, só que eles alteraram o Charada, que é um vilão verossímil, um vilão que é um ser humano normal, né? Dá pra fazer um negócio bem igualzinho ao que é nos quadrinhos. E mesmo assim, ele mudou pra ficar mais realista ainda pro seu universo. Outra coisa que o Matt Reeves fez, por exemplo, ele colocou o Batman pra voar com uma sobrecapa. E se você for pegar até os próprios filmes do Nolan, como eu disse, eles anulam elementos fantasiosos. Mas eles
ainda colocam um pé na fantasia. Eles deixam o Batman simplesmente planar ali com a capa dele, foda-se, ninguém liga pra isso. E se você for pegar o caso do próprio Duas Caras, é um cara que teve metade do rosto completamente desfigurado e ele tá ali de uma boa, tá ligado? Sobreviveu, tá na paz, tá de boa ali, sem grandes problemas. Diferente do Matt Reeves, que pegando o Charada, que é um vilão até bem mais verossímil que o próprio Duas Caras, ele teve que fazer o Charada mais realista ainda do que ele já é nos quadrinhos. Então, novamente, não é criticando o Batman do Matt Reeves, eu só acho interessante apontar isso. Se pra você é problemático o Batman do Nolan ser realista, então caralho, tem que odiar o Batman do Matt Reeves, porque ele ainda conseguiu ser mais realista ainda que o Batman do Nolan. Acho que agora vamos para uma das questões mais polêmicas do vídeo. O Batman mata? Bom, os filmes do Batman do Nolan, muita gente reclama que ele não mata diretamente, mas tem várias cenas ali que ele mata de uma forma indireta. Por exemplo, usam muito a cena ali do Ra's al Ghul no final do Begins, ou do Duas Caras no Cavaleiro das Trevas, ou sei lá, pegam um figurante que morreu de forma aleatória, eu nem sei se isso conta de verdade, mas usam isso pra falar, não, o Batman do Nolan é um assassino. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui antes de tudo. O Batman do Nolan, ele não matou ninguém pelos 3 filmes, pelo incrível que pareça, e eu diria que ele é o Batman no live action que melhor desenvolveu isso do personagem de não matar. Tá bom, né? Muita coisa que eu falei aqui, vamos falar disso aos poucos. Começando, o Batman nunca matou? E pelo que incrível que pareça, não. Muita gente usa o exemplo ali do Ra's al Ghul, mas vamos deixar claro 2 coisas. O Batman não necessariamente salva os seus vilões em todo que é tipo de situação. Se ele tem que priorizar a sua vida em vez da vida do vilão que ele está enfrentando, ele obviamente vai priorizar a sua própria vida. Isso daí nos quadrinhos, nos filmes, animações, em tudo. E vamos ser honestos que naquela situação o Batman ele era meio que incapaz de salvar o Ra's al Ghul. Tanto que pro Batman ele planar do jeito que ele planou naquele final, ele teve que usar os 2 braços, nesse caso, de uma forma muito específica. Ele não poderia, por exemplo, segurar o Ra's al Ghul nos braços dele. Ou, sei lá, fazer o Ra's al Ghul abraçar ele de alguma forma. Tipo, não daria certo. Não teria como salvar os 2 naquela situação. Além do mais, o Batman ele mal conseguia tancar o Ra's al Ghul no X1 direto. Ele não poderia simplesmente deixar o Ra's al Ghul ali solto pra matar qualquer um na hora que ele quisesse, com bem entendesse. E aí tem gente que fala, tá bom, mas o Batman pediu pro Gordon destruir o trem ali, que foi o que acabou matando o Ra's al Ghul. Só que vamos deixar algumas coisas bem claras aqui. Primeiro, que o Batman pediu pro Gordon destruir o trem não pra matar o Ra's al Ghul, e sim porque aquele trem ele iria entrar em contato com as indústrias Wayne e iria liberar uma toxina que iria espalhar por toda a cidade. Aquele trem jamais poderia chegar nas indústrias Wayne. O Ra's al Ghul, de pura vontade, acabou embarcando naquele trem junto. Então era uma opção meio que sem escolhas. Não tinha como salvar o Ra's al Ghul daquele trem ao mesmo tempo que eles teriam que derrubar aquele trem de alguma forma. Então, dá pra deixar bem claro aqui que o caso ali do Ra's al Ghul não foi assassinato de forma alguma, né? Mas e o caso do Harvey? O caso do Harvey eu acho que talvez seja o mais perto possível que o Batman chegou de matar alguém ali naqueles filmes. Só que até nesse caso é bem contestável o que de fato aconteceu ali naquela cena. Porque você pegando pra ver o corte bruto, parece que o Batman só se jogou contra o Duas Caras e foda-se, né? Se você for prestar atenção bem na cena, não é como se ele estivesse jogando, ele estava agarrando o Harvey. Então no momento em que ele pula contra aquela sacada, ele estava segurando o Harvey e o garoto. Então é deixado bem claro que o que acabou matando o Harvey ali é que provavelmente ele acabou se desprendendo do Batman alguma hora. Isso se ele mesmo não tivesse matado, porque também tem essa possibilidade bem clara ali, ainda mais considerando o arco do Harvey naquela cena, naquele ato do filme. E se você for pegar alguma coisa envolvendo mais figurantes, assim, que, sei lá, pega e fala, caralho, mas ninguém iria sobreviver numa cena dessa naturalmente, enfim. Que é uma coisa que acontece com literalmente todo o Batman, incluindo o amadinho da galera, que é o Robert Pattinson. Tipo, pega essa cena aqui, tipo assim, nessa cena aqui não é nem que um criminoso pode ter morrido acidentalmente,
Não, é gente inocente mesmo, só que é a magia do cinema. Se não aconteceu, se não foi mostrado, não foi explícito que matou, se não existe uma embarcação narrativa para aquilo, não aconteceu. Isso não é só nos filmes não, em quadrinhos, jogos, animações, todas as mídias envolvendo o Batman é colocado essas suspensões de crença, né, para você conseguir comprar a história. Afinal, é uma história baseada em quadrinhos, elementos mais fantasiosos são bem aceitos aqui e ali também. Mas enfim, né, voltando ao que eu queria falar. Porque eu acho que o Batman do Bale, além disso tudo que eu falei aqui, ainda é o que melhor desenvolve essa questão de dúbia, né, da moralidade do personagem, envolvendo matar ou não matar. Isso é simples pra mim, porque é o único que realmente a gente viu isso ser convicto no personagem. A questão do Batman matar ou não matar não é uma simples característica do personagem. É uma das coisas que compõe ele para ser o Batman nesse universo. Se você for pegar todo o arco do Batman do Begins, boa parte dele, boa parte do filme em si, é desenvolvendo o porquê do Bruce não deve matar os criminosos e porque se ele fizesse isso ele iria desonrar completamente a memória que ele tem de seus pais. E a gente vê isso em cada instância, desde ele querendo matar os assassinos do pai dele ali no início do filme, até ele se arrependendo desse ato depois de ir conversar com os Falcone, indo até a Liga dos Assassinos, treinando com Ra's al Ghul, entendendo mais da própria arte, e mesmo com Ra's al Ghul colocando uma espada na mão dele pedindo para ele matar um criminoso, ele se recusando pela memória que ele tem dos pais. Então, o filme inteiro, na verdade, metade do filme ali, do Begins, né, que é desenvolvendo esse dilema, desenvolvendo o Bruce para virar o Batman, desenvolve essa questão de matar ou não matar dentro do personagem. É algo que está sendo escrito ali como uma das principais características em voltas do personagem. E se você for pegar o Cavaleiro das Trevas, isso daí é ainda mais aprofundado, porque a gente tem toda a questão dúbia do Coringa ali. Porque pro Coringa, para ele corromper o Batman, a questão é fácil, ele tem que fazer o Batman quebrar a sua única regra, que é de não matar. Então o filme ele deixa bem claro, ele deixa bem explícito boa parte do que o filme quer passar pra você. É o Coringa tentando corromper o Batman. Nessa questão dúbia, né, da moral dele de matar ou não matar, como se fosse uma espécie de tentação pro Bruce. E chega no final do filme e o próprio Coringa admite que o Batman é incorruptível no momento em que o Batman joga o Coringa do topo do prédio e logo depois salva ele. Não podia me deixar cair, não é? É isso que acontece quando uma força incontrolável encontra um objeto imóvel. Você é mesmo incorruptível. A questão de matar ou não matar está muito implícita dentro da jornada do Batman do Bale. Não é uma característica apenas do personagem. Compõe o que ele é. Compõe o ato do personagem dele. É algo que está totalmente implícito à sua personalidade, ao seu total ali. E se você for pegar o Batman do Robert Pattinson, por exemplo, a questão dele de não matar entra em voga no filme mais ou menos lá para as 2 horas dele, que é quando a Mulher Gato quer matar o Falcone e o Batman fala, pô, não pode matar. É só ali que a gente entende que aquele Batman, ele não mata. E a questão do Batman não matar só é relevante para a narrativa durante aqueles 15 minutos, que é a cena ali que a Mulher Gato quer matar o Falcone. Só ali que é colocado em tela essa questão do Batman não matar. Isso é algo que realmente muda a narrativa de alguma forma. E se tira isso, no resto do filme, pouco importa se o Batman mata ou não mata, isso daí não é uma questão recorrente sobre o personagem nunca reflete sobre isso, é apenas uma característica dele, não é um dos principais componentes dele, como é o Batman do Nolan, por exemplo. Por isso que eu falo que, se você for pegar a questão de matar ou não matar, o Batman do Nolan é o que melhor desenvolveu isso até hoje nos cinemas. Enfim, essa crítica é uma crítica que eu vi muito utilizarem ela lá no Twitter, nenhuma outra rede social usam isso de argumento, mas acontece. Mas esse Batman ele é gado. Enfim, isso daí meio que acabou
entrando em voga por causa do arco dele com a Rachel lá. No final do Begins ele fala, né, que se um dia Gotham não precisar mais do Batman, eles poderiam ficar juntos. No Cavaleiro das Trevas eles revivem esse assunto, né, falam ali, pô, sei lá, né, vai que acontece, né. E depois no Rise a gente vê um Bruce depressivo depois da morte da Rachel, então esse Batman é gado, como é que é? Primeiro, o Batman sofrer por amor não é algo ruim, eu não sei de onde tiraram isso, mas não é. Segundo, que o Batman, ele jamais pensou em abandonar seu cargo como Batman para ficar com a Rachel. Muita gente colocou em voga o final ali do Cavaleiro das Trevas, que ele se aposenta como Batman, pá. Mas ali é só um momento bem específico, porque não é que o Batman se aposentou porque ele estava depressivo por causa da Rachel. Na verdade, o Batman ele se aposentou porque não tinha mais criminalidade em Gotham mesmo, não tinha o porquê ele voltar a usar o manto do Batman de novo. Tanto que quando aparece o Bane, aí o Batman ele volta a usar o manto dele normalmente, como sempre usou. Outra cena que eu vejo usarem com isso de argumento é quando ele conversa com a Rachel lá no terraço, fala que ele tá pensando em se entregar, que talvez, né, depois disso eles poderiam ter uma vida normal juntos e pá. Só que, novamente, o Batman não tá pensando em se aposentar por causa da Rachel. Na verdade, é só uma consequência do aposentamento dele. Porque naquela, né, cena em questão, no contexto do filme, o Batman tava totalmente piradaço das ideias, pensando em entregar, né, o seu manto, exatamente porque o Coringa tava matando um monte de gente até o Batman entregar o manto dele e revelar sua verdadeira identidade. E num momento de baixa, onde estavam basicamente usando vidas inocentes para fazer o Batman se revelar, ele cogitou na ideia de se entregar, de deixar de ser o Batman, e talvez pensou que ele poderia ficar com a Rachel nesse caso. Talvez. Lembrando, porque se ele provavelmente se entregasse como Batman, ou ele seria morto pelo Coringa, ou só iria ser preso mesmo. Então, dificilmente ele ficaria com a Rachel ali. Então, ser honesto aqui, a possibilidade dele ficar com a Rachel, tipo assim, sempre foi a menor das prioridades do Batman dentro dessa mesma situação ali. A situação do Batman é que ele não queria que mais inocentes morressem e por isso ele pensou, cogitou na ideia de deixar de ser o Batman e pensou que se acontecesse isso, talvez existisse uma chance mínima dele ficar com a Rachel. Mínima, porque, tipo assim, se a gente for analisar os próprios cenários ali do filme, ele provavelmente não ficaria com ela, mesmo sobre esse cenário. Então, sei lá, essa crítica aqui é bem idiotinha, mas acabou pegando muito por algum motivo. Mas é fake. A maior parte das cenas aqui só foram tiradas de contexto foda mesmo. E tipo, não é nenhum negócio assim que é muito foda, assim, que analisa o filme minuciosamente. Não, é só ver o filme mesmo, normal assim. Você pega esses detalhes e vai embora, tá ligado? Então, né, não tem que fazer fake news aqui, fake news comprovada sobre o menino Batman. E para encerrar o assunto, qual é o melhor Batman do cinema? Olha, eu honestamente gosto muito de quase todos os Batmans. Gosto do Batman do Keaton, gosto do Batman do Affleck, por mais polêmico que isso seja. Gosto do Pattinson, gosto do Bale como Batman. Só que pra mim, o mais fiel é o Bale. Entrou muito essa crítica em voga, né? Tipo, do Batman do Pattinson, na verdade, ser o mais fiel, de que ele era o que mais era próximo do Batman dos quadrinhos. Só que isso daí foi falso mesmo, tipo, na verdade. O Batman do Pattinson, ele sim tem bastante elementos dos quadrinhos, ele consegue transpor muito isso do Batman, dele ser uma criatura das sombras, uma criatura que dá medo nos cidadãos de Gotham, então ele utiliza o medo para enfrentar os seus inimigos. Isso é deixado muito claro no Batman do Pattinson. Os primeiros minutos ali do filme, tipo assim, estabelece o Batman de forma perfeita nesse sentido. Só que o Batman do Pattinson tem só um filme, cara. O Batman do Bale tem 3. E assim, o Batman do Bale, eu acho que ele tem ainda mais uma vantagem comparada ao do Pattinson. O Batman do Pattinson, a gente começa a acompanhar ele ali depois dos 2 anos que ele começou como Batman. Então, a jornada dele como personagem, a partir de um certo ponto, que a gente não sabe o porquê do Batman, ele utiliza do medo. Por que o medo? Por que o morcego? Qual a correlação entre isso? Por que ele não mata? Qual a diferença entre matar e não matar? O Batman do Bale, cada uma dessas questões foi desenvolvida dentro do personagem do Batman. A gente tem ali todo o primeiro ato do filme preparando o Bruce Wayne para ser o Batman.
Então ele pega ali a questão de matar ou não matar com o Ra's al Ghul, com a Liga dos Assassinos, pega o gancho ali, né, dos assassinos com o pai dele, que queria matar, mas não conseguiu, depois se envergonhou do próprio ato ali. Então eles fazem uma voga, tem toda uma construção em cima disso, pra chegar no momento ali em que o Bruce se recusa a matar o assassino lá da Liga das Sombras. Então isso é construído dentro do personagem, existe uma razão muito específica e muito bem desenvolvida pro Bruce não matar. E se você acha que isso é pouco ainda, no Cavaleiro das Trevas, grande parte do arco do Bruce no personagem é porque querem que ele mate alguém e ele não pode fazer isso. Então, além de ser uma questão que foi construída minuciosamente no personagem, ela ainda é debatida dentro do próprio filme, se é algo ético ou não ético. Se ele devia matar o Coringa ou se é melhor manter esse código de honra dele. Então é algo muito bem estabelecido, muito bem desenvolvido, é um dos pilares do Batman esse filme. É a mesma coisa da construção dessa figura do medo. A gente vê a questão do Bruce com o morcego, quando ele era criança, o medo que ele tinha disso, e o porquê desse medo. A gente vê o treinamento dele com o Ra's al Ghul na Liga dos Assassinos, usando a imagem simbólica ali, né, pra perseguir seus inimigos, e ele depois usando isso pra fazer a associação dele com o medo dele com os morcegos. Então foi algo minuciosamente construído dentro do personagem. A gente vê etapa por etapa do porquê o Batman foi construído desta exata maneira. Já o Batman do Pattinson, ele é assim porque sim, porque é legal. E eu entendo se vocês gostarem mais do Batman do Pattinson. Acho que o Batman do Pattinson ele ganha muito, porque ele visualmente é um Batman muito foda, né? O Matt Reeves ele tem um trabalho de fotografia muito bonito ali por trás do filme. E o Batman ele parece muito mais fodão naquele filme, sabe? Então eu entendo, se vocês de verdade se gostarem mais do Batman do Pattinson. Só que você quer realmente pegar o Batman que melhor foi escrito e desenvolvido, cara, não tem como. O Batman do Bale, ele teve 3 filmes construindo cada detalhe do Batman, do porquê o Batman é assim. Então, pra mim não tem, tipo assim, uma outra ótica, tá ligado? Eu gosto do Batman do Pattinson, acho ele um bom Batman. Pra mim, se não fosse o Bale, ele seria o melhor Batman do cinema, tá? Ele realmente é um Batman muito bom. Só que, em questão de adaptação, em questão de escrita, de desenvolvimento do que foi feito com o Batman em si, pra mim, o Bale ainda está anos à frente do Pattinson, tá? Mas assim, o Bale tem 3 filmes, o Pattinson tem 1. E como eu disse, o Pattinson, ele começou ali a jornada no meio do caminho, né? Com 2 anos ali de Batman. O Bale, a gente viu ser construído cada detalhe dele como Batman. Então, talvez, se a gente vê um The Batman Parte 2, um The Batman Parte 3, a gente pode entrar nesse debate em voga de novo e ver qual dos dois é o melhor Batman. Mas, por enquanto, aqui no dia 19 de fevereiro de 2025, por enquanto o pódio segue com o Batman do Christian Bale. Enfim, eu acho que ficou um vídeo longo, né? Tem muitas coisas que eu quis aqui me aprofundar, entrar no debate. Então me falem vocês aí, né? Vocês que são fãs do Batman, que gostam do personagem, qual pra você é a melhor adaptação do Batman pra live action? Comenta aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então, até família, valeu, falou e tchau.